Olá, alunos Medicel. Sou a doutora Aline Blanco, dermatologista, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre doenças eczematosas, nesse caso, o eczema seborreico. Então, nós vamos abordar esses temas. E o que é o eczema seborreico? São lesões em área de grande concentração de glândulas sebáceas, só que a lesão em si não é causada por aumento da quantidade nem da mudança na qualidade do sebo, e sim por um estado de hipersensibilidade a produtos induzidos pela Malacésia furfur, que a Malacésia é um colonizante da nossa pele e ela forma o quê? Conjuntamente com os ácidos graxos, ela forma toxinas dentro desses ácidos graxos que vão irritar a pele. Então, a culpa não é do nosso sebo, a culpa é da Malacésia. Pacientes com doenças neurológicas, a gente vê bastante pacientes com doença de Parkinson e pacientes com HIV têm quadros exuberantes de dermatite seborreica que dificulta o nosso tratamento, mas sempre lembrando da Malacésia como um fator importante. O que a gente tem? Tem uma diferença muito grande entre quadros em recém-nascidos e adultos. Por quê? Nos recém-nascidos, os primeiros meses que a gente vai ter esse quadro é por conta dos andrógenos da mãe, que fazem o quê? Desenvolvem essas glândulas sebáceas por um período pequeno, por um período curto. Aí, quando ela já está um pouco maior, essa glândula sebácea atrofia por ausência dos andrógenos, tá? Então, o nosso bebê, até uns 6 meses, 1 ano no mais tardar, a gente vai ter, então, andrógenos da mãe circulando e estimulando o aumento dessa glândula sebácea, vai ter um acometimento da face, inclusive na região centrofacial. Por que a gente coloca isso? Porque normalmente a dermatite atópica do bebê não tem um acometimento centrofacial. A dermatite seborreica pega tudo, tá? A gente vai ter, então, acometimento das dobras e acometimento das áreas de fralda também, tá? O couro cabeludo é bastante típico, aquelas escamas amareladas, graxentas. Ela gruda no couro cabeludo do bebê. Por isso que algumas mães que já são um pouco mais práticas, elas usam óleo para limpar essas escamas. E isso nada mais é do que a dermatite seborreica do bebê, tá? Quais são os nossos diagnósticos diferenciais que devem ser lembrados? A gente tem 2 síndromes que levam a quadros semelhantes à dermatite seborreica, só que você olha para o bebê, parece uma dermatite seborreica, só que mais grave. A gente vê a síndrome de Leiner é o quê? É uma deficiência do complemento do C5, que a gente vai ter uma criança que vai ter essa imunodeficiência, então ela tem diarreia, ela tem sintomas sistêmicos e infecções de repetição associada a esse quadro de dermatite. Outra doença que a gente precisa se lembrar é a histiocitose, essa fórmula de célula de Langerhans, principalmente na doença de Letter-Sewe, a gente vai ter o quê? Um acometimento bastante proeminente da pele como uma dermatite, mas isso vai ter outros sintomas sistêmicos. Então, você examinou um bebê que você está suspeitando que tem dermatite seborreica e tem outros comemorativos, tem que se lembrar desses diagnósticos diferenciais, tá? Como que vai ser agora o quadro clínico no adulto? No adulto é muito mais simples. É uma coisa corriqueira da gente ver a descamação que acomete o couro cabeludo, acomete as sobrancelhas, os supercílios, acomete a região perinasal e sulconasogeniano e a região mentoniana. Claro, isso pode acometer outras áreas seborreicas, como a região do tronco, sem nenhum problema, mas isso são quadros um pouco mais arrastados e mais graves. Então, a gente tem couro cabeludo, centro da face, externo e a região do dorso, que também tem bastante glândula sebácea.
Pode acontecer blefarite, que é uma inflamação da região dos cílios, tá? Então, a gente tem um edema daquele local desencadeado pela dermatite seborreica. A gente pode ter essa dermatite seborreica figurada. É o quê? É uma dermatite seborreica mais exuberante. Não são só as escamas, não é aquele eritema leve. Ele leva à formação de placas. Então, chama figurado por conta da borda que desenha como uma figura, tá? O idoso pode evoluir com eritrodermia. O que é eritrodermia? Eritrodermia é um quadro de descamação no corpo todo, desencadeada pela dermatite seborreica, ainda mais quando ele é portador de HIV ou doença neurológica, tá? O prurido e o ardor tem diferença de paciente para paciente, tem paciente que não se queixa, tem paciente que se queixa muito, ok? Então, a gente tem o inverno e os fatores emocionais como fatores de piora desse quadro, tá? E os diagnósticos diferenciais no adulto, a gente tem que lembrar da psoríase, mas a psoríase é uma doença que não é escamosa, ela é descamativa. Então, como que a gente sabe qual é a diferença? Quando você olha para uma psoríase, você olha aquelas placas, ela já tem aquela casca aderida, tá bom? Então, vamos lembrar disso. Outra coisa, a dermatite de contato no couro cabeludo é muito semelhante à dermatite seborreica do adulto. A gente pode ter quadros de lúpus eritematoso sistêmico com fotossensibilidade, levando a um acometimento dessa região centrofacial, e o pênfigo foliáceo também é o que é o chamado fogo selvagem, também acomete as regiões seborreicas. Então, se você tem uma descamação que você tratou com um tópico com pouca resposta e por vezes você acha que está exulcerando, lembre-se do pênfigo foliáceo. No couro cabeludo, a dermatite seborreica raramente causa crosta. Crosta é o quê? É quando você tem uma pequena exulceração que leva à formação daquela casquinha. A crosta é mais comum no pênfigo foliáceo, tá? Qual que é o tratamento da dermatite seborreica? Em ambos os casos, a gente usa corticoides tópicos para diminuir essa parte eritematosa. Os antifúngicos, como cetoconazol e ciclopiroxolamina, podem ser usados para conter a malacésia, tá? Os imunomoduladores tópicos podem ser usados também como alternativa aos corticoides, principalmente em casos muito arrastados. E no caso da eritrodermia, que a gente vê bastante em pacientes idosos, pode ser usada a prednisona, mas por curto período de tempo por conta dos efeitos colaterais do uso prolongado dessa medicação. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima.